Organizar a própria vida não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a forma como você o enxerga. Não é sobre aparência, controle ou rotina perfeita, é sobre estrutura interna. Enquanto a maioria das pessoas tenta consertar o que está fora, os que realmente evoluem aprendem a arrumar o que está dentro. E o curioso é que isso não se faz com barulho, nem com anúncios, mas com silêncio. Porque o silêncio é o lugar onde a verdade fala. Há uma força invisível no ato de colocar ordem na própria mente. Quando você se organiza por dentro, o mundo começa a se reorganizar ao redor. Os ruídos diminuem, as decisões se tornam mais claras e a energia que antes era desperdiçada em preocupações começa a se concentrar no que realmente importa. Não é um milagre, é coerência. E coerência tem poder. O caos externo é apenas o eco do caos interno. Um quarto bagunçado, uma vida sem foco, uma rotina sem propósito, tudo isso é reflexo de uma mente que perdeu o centro. E quando a mente perde o centro, qualquer vento parece tempestade. Organizar-se é encontrar esse ponto imóvel no meio da confusão, o lugar onde nada te arrasta. E é ali que começa a transformação silenciosa que ninguém vê, mas todo mundo sente. A maioria tenta mudar a vida com planos e metas, mas esquece que o alicerce da mudança está dentro. O mundo não precisa saber o que você está fazendo. O barulho da exposição não traz resultado, apenas cansaço. A força real está em quem muda calado. É no silêncio que as engrenagens da alma se alinham e a vida ganha ritmo. Nietzsche dizia que o caos é necessário para que nasça uma estrela. Mas ele nunca disse que o caos deve ser permanente. A bagunça pode até ser o início, mas a clareza é o destino. Organizar-se não é se limitar, é se libertar. É parar de lutar contra tudo e começar a construir algo que faça sentido. A mente humana é como uma empresa gigantesca. Se não houver liderança, o sistema entra em colapso. E é aí que entra um exemplo perfeito. A Apple, uma das marcas mais poderosas do mundo, quase faliu nos anos 90. Tinha talento, dinheiro, tecnologia, mas perdeu o foco. Quando Steve Jobs voltou, ele fez algo simples, mas revolucionário. Cortou o excesso, reduziu produtos, simplificou processos e organizou a empresa de dentro para fora. O resultado foi o renascimento da marca. O mesmo acontece com a mente. Às vezes, não é falta de potencial, é excesso de ruído. E quando você corta o que não é essencial, o que é importante finalmente aparece. O grande erro das pessoas é confundir movimento com progresso. Elas acham que estão indo longe porque estão ocupadas, mas estão apenas rodando em círculos. Estar ocupado não é o mesmo que estar evoluindo. O silêncio ensina isso. Ele revela o quanto da nossa correria é apenas fuga. Fuga de nós mesmos, das nossas contradições, das nossas sombras. Mas chega um ponto em que fugir já não funciona. O barulho cansa e o corpo começa a cobrar o preço da alma desorganizada. Há um momento, sempre chega, em que a pessoa percebe que não precisa de mais nada externo para mudar, apenas de coragem para encarar o próprio reflexo. Esse é o ponto de virada. Quando você entende que o que te prende não é o mundo, é a confusão dentro da sua cabeça, e que o que te salva não é a sorte, é a ordem que você cria todos os dias. Organizar a mente é um processo lento, quase artesanal. É como construir uma casa dentro de si. Primeiro você limpa o terreno, tira os entulhos, se livra das velhas crenças. Depois ergue as paredes com hábitos, disciplina e escolhas conscientes. E por fim, coloca luz. Luz nas memórias, nas emoções, nos medos. Nada se constrói da noite para o dia. Mas a cada dia em que você coloca uma coisa no lugar, um pedaço da vida volta a fazer sentido. As pessoas acham que o silêncio é ausência, mas ele é presença. É o espaço onde a alma respira. É no silêncio que você entende quem é, o que sente e o que realmente quer. É nele que você escuta o que o mundo grita demais para deixar ouvir. O silêncio é o professor mais sábio, mas só ensina quem tem coragem de ouvi-lo.
O autoconhecimento não começa com respostas, mas com pausas, com a decisão de parar de reagir automaticamente, de deixar de ser escravo da pressa. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher. Essa escolha é o início da liberdade. E liberdade é a maior forma de ordem. Há algo quase espiritual em organizar a própria vida. Porque quando você coloca tudo no lugar, não só suas coisas, mas suas emoções, você se torna o seu próprio templo. E nesse templo não cabe tudo, só o essencial. E o essencial é simples: paz, propósito e presença. A era digital nos ensinou a correr, mas não a parar. O excesso de informação virou ruído mental. A gente consome tanto o mundo que esquece de digerir o que sente. E por isso, tanta gente se perde. O cérebro humano não foi feito para viver em modo de alerta o tempo todo. Quando você não cria pausas, o corpo cria, às vezes, na forma de ansiedade, às vezes, na forma de exaustão. O silêncio é o antídoto que o mundo moderno esqueceu. Mas a boa notícia é que sempre há tempo para se reorganizar. Sempre há um recomeço. Não importa o quão longe você tenha ido, a volta para si mesmo está a um pensamento de distância. Às vezes, tudo o que você precisa é de 1 minuto de pausa, um instante de lucidez para lembrar quem você é. A partir daí, o resto é reconstrução. E o mais interessante é que, quando você muda por dentro, as coisas externas começam a se alinhar. As oportunidades aparecem, as pessoas certas chegam, as decisões ficam mais claras. Mas não é sorte, é sintonia. O universo se ajusta à frequência da sua mente. E quando você vibra em ordem, o caos não te domina mais. O erro é tentar controlar o incontrolável. A vida é incerta, o mundo é imprevisível, mas a sua estrutura interna é o seu porto seguro. Organizar-se não é se fechar para o novo, é se preparar para recebê-lo. É saber que não dá para evitar a tempestade, mas dá para fortalecer o abrigo. Pense em como uma orquestra ensaia. Antes do concerto, o som é confuso. Cada instrumento parece tocar por conta própria. Mas quando o maestro levanta a batuta, tudo se harmoniza. O maestro não muda os músicos, muda a direção. É isso que você faz quando organiza sua mente. Você não muda o mundo, muda o ritmo. No fundo, a bagunça que mais nos destrói não é a que está do lado de fora, é a que carrega nossas emoções não resolvidas. Guardamos mágoas, medos e arrependimentos, como se fossem parte da mobília. Mas chega uma hora em que a alma pede espaço. E para isso, é preciso desapegar, soltar o que já cumpriu seu papel, abrir espaço para o novo entrar. A vida é generosa com quem cria espaço. Quando você esvazia o que é inútil, ela preenche com o que é verdadeiro. E é nesse ponto que tudo muda. Quando a pessoa que sempre viveu tentando controlar tudo percebe que o segredo não é segurar, mas deixar fluir, ela muda para sempre. E então vem a surpresa. O silêncio que parecia vazio começa a transbordar significado. A lição de moral está justamente aí. A ordem não é um fim, é um caminho. E o silêncio não é solidão, é cura. Organizar sua vida em silêncio é um ato de amor e resistência. É escolher a serenidade num mundo que te empurra para o caos. É entender que tudo o que você busca lá fora, paz, foco, felicidade, começa dentro de você. A Apple só renasceu quando cortou o excesso. O mesmo acontece com a mente. Quando você para de acumular o desnecessário, encontra o essencial. E o essencial não se compra, se cultiva. A partir daí, tudo se encaixa. As coisas, as pessoas, o tempo. E a vida, que antes parecia pesada, volta a ter leveza. No final, organizar-se é um gesto silencioso de coragem. É admitir que a confusão não está no mundo, está dentro. E ter coragem de olhar para dentro é o primeiro passo para mudar tudo o que existe fora. Porque quem domina a própria mente, domina a própria vida. E se há algo que o silêncio ensina, é isso. Você não precisa gritar para ser ouvido.
Precisa apenas se alinhar para que a sua própria vida comece a falar por você.